aqui com o nosso texto de capa. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre depressão. Existem muitas pessoas que ficam cabisbaixas, que são lentas, que a gente acha que elas não entendem o que a gente fala, elas têm má vontade, ou que elas não conseguem compreender a necessidade que a gente tem nessa velocidade de vida, né, que a gente acaba vivenciando aí no dia a dia. Só que a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes o que aquela pessoa que está do outro lado, que a gente acaba se irritando com ela, na verdade o que ela tem é depressão. E muitas vezes ela não sabe disso, ela não percebe o que está acontecendo com ela. Então, a depressão, ela tem muitos sintomas, só que as pessoas acabam não percebendo e os familiares, os amigos precisam orientá-los. Eu trouxe essa matéria hoje porque eu tenho uma conhecida que muito amiga, muito íntima, e há muito tempo ela vive muito triste, né? E nós estávamos conversando outro dia e ela então me disse que tinha sido diagnosticada com depressão. E eu entrei nessa conversa com ela e até para animá-la um pouco, ela começou a me explicar o que era a depressão, né? E a depressão, é muito importante esclarecer que a depressão é diferente da tristeza. Porque a tristeza você pode ter sempre. Eu posso ter, você pode ter, todo mundo pode ter tristeza por causa de uma perda, o final de um relacionamento, às vezes até um luto, né, por causa de algum familiar que se foi. Então a tristeza, ela é normal a gente ter. Todo mundo tem tristeza uma vez na vida, por mais forte que a pessoa seja, por mais animada que a pessoa seja com a vida, né? Ela, uma hora ou outra, ela vai ficar triste por causa de alguma coisa, aborrecida, mas isso não é depressão. A depressão, ela tem sintomas, ela é, vamos dizer assim, ela é fisiológica, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele produz alguns hormônios que são chamados hormônios da felicidade. Esses hormônios, um deles seria a serotonina, a dopamina, né? A endorfina, oxitocina. Então, cada hormônio desse tem uma função no nosso organismo. Porém, quando existe a deficiência de produção desses hormônios no nosso corpo, então a gente acaba tendo a depressão, porque esses hormônios são chamados, inclusive, hormônios do bem-estar, do prazer. Por que a pessoa corre, faz exercício, às vezes fica até viciada em exercícios? Por quê? Porque existe o hormônio que é liberado, o hormônio do prazer, que é liberado durante o exercício. Então, o exercício físico produz bem-estar. Mas por que bem-estar? Não é só assim, caiu do céu. Não, é o organismo que está produzindo o hormônio do bem-estar. Eu até depois vou chamar uma pessoa específica para a gente conversar sobre isso, porque hoje aqui é um bate-papo, tá? E existem alguns sintomas das pessoas que às vezes ela não está em depressão, ou às vezes ela está em depressão leve, porém ela está com alguma doença, alguma patologia em conjunto, que se somam, tá? Então, por exemplo, você percebe que a pessoa está muito irritada. Tudo a pessoa fica irritada. Tudo a pessoa dá o contra, mal-humorada, né? Ela levanta mal-humorada. Gente, não é normal levantar mal-humorado. Isso é uma doença, tá? O mau humor é uma doença. É falta de serotonina no cérebro. Então, a gente precisa compreender, a gente precisa avisar quantos casamentos acabam se desmanchando, falindo, né? As pessoas se separam por conta de mau humor. Porque realmente ninguém aguenta uma mulher mal-humorada, um homem mal-humorado. A gente não conviver com uma pessoa mal-humorada, né? Não tem cristão que aguente isso. Mas o bom para saber é que existe remédio, ok? Literalmente existe remédio para isso, tá? Então eu vou ler para vocês, como eu não sou médica, tá?
tá? Eu tô entrando nesse assunto porque é um assunto de vida, é um assunto de convivência. E o que eu quero para você que está aí me assistindo, que está aqui me ouvindo, é que você tenha conhecimento dos sintomas da depressão e das doenças que ficam ali rondando, né, em conjunto somadas à depressão, para poder se cuidar, para poder alavancar a sua vida, para poder ser feliz, tá bom? Então veja bem, aqui eu tenho sintomas da depressão: humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia. Sabe aquela angústia que você fica, né? Que você não sabe o que fazer, não sabe nem por que está acontecendo essa angústia? Então, desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas. Parece que você tem que gastar muita energia do seu corpo, da sua vida para poder estar almoçando, por exemplo, tá? Isso é um sintoma. Ou ir até ali na padaria comprar um pão, isso é um sintoma de depressão. Diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriormente consideradas agradáveis. Então, por exemplo, se você achava agradável conversar com a sua vizinha e agora você se irrita só de ouvir a voz dela, então toma cuidado, né? A falta de vontade e a indecisão, o desinteresse, falta de motivação, apatia. O que é apatia? Aquela pessoa que está ali para ela tanto faz. Se chover, se fizer sol, ela está apática. E aí os sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio. Ó, tudo com D, hein? Desesperança, desespero, desamparo. Aquele sentimento de vazio, que parece que nada vai dar conta. O pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida, inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. Olha a que ponto chega uma pessoa em depressão. A pessoa pode desejar morrer, planejar uma forma de morrer e até tentar o suicídio. A interpretação distorcida e negativa da realidade. Tudo é visto sob a ótica depressiva, um tom cinzento para si, os outros e seu mundo. E é verdade, a pessoa em depressão, ela enxerga tudo cinza, tá? Ela não vê nada colorido. O cinza, e olha só, o cinza, entre o preto e o branco, existe uma infinidade de tons de cinza, tá? Eu não tô nem aqui fazendo referência aos 50 tons de cinza lá, pelo amor de Deus, né? Mas eu tô dizendo realmente da vida cinzenta. Eu tô falando realmente do olhar em cinza, do olhar em preto e branco. Quando a pessoa começa a ver a vida em preto e branco, alto lá, né? Aí passa pro cinza, Deus me livre, tudo parece que tá ruim, né? Tem um sol maravilhoso, mas ela enxerga como se o céu estivesse totalmente nublado. Assim é a vida de uma pessoa depressiva. Aqui a interpretação distorcida e negativa da realidade, já falei, a dificuldade de concentração, raciocínio mais lento, esquecimento. Olha o que eu falei para vocês, de você conversar com a pessoa e de repente a pessoa parece que não entende o que você fala, você tem que repetir, sabe? Você acaba ficando irritada com ela, né? Porque ela tá lenta, o raciocínio parece que não tá funcionando direito, tá? Diminuição do desempenho sexual, pode até manter uma atividade sexual, mas sem a conotação prazerosa habitual, e a diminuição da libido, que é realmente a vontade, né? A insônia, dificuldade de conciliar o sono, múltiplos despertares ou sensação de sono muito superficial, despertar matinal precoce, geralmente 2 horas antes do horário habitual, né? A pessoa instala, acorda, não consegue mais dormir. Ou, menos frequentemente, aumento do sono, a pessoa dorme demais e mesmo assim fica com sono a maior parte do tempo. Também tem isso, às vezes a pessoa que está em depressão, ela dorme, que é para ela fugir da situação, para ela esquecer, tá? E dores e outros sintomas físicos não justificados por problemas médicos, como dores de barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça ou no corpo, sensação de corpo pesado ou de pressão no peito, entre outros sintomas.
Então, esses são os sintomas da depressão. Eu quero que vocês, lógico que a pessoa que apresenta um ou dois sintomas desses todos que eu falei, não é por isso que ela vai estar em depressão. É um conjunto, tá, gente? Isso aqui são exemplos de sintomas que a pessoa pode ter. Às vezes ela tem uma boa parte deles e às vezes não tem. E o que eu acho mais perigoso é justamente aqui a vontade de morrer, porque a depressão leva ao suicídio. E não tem idade, viu? Vocês acham que a depressão só ocorre em mulheres com mais de 40 anos que o marido largou dela. Não é. Acontece em jovens, adolescentes principalmente, tá? Então é necessário correr, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, porque vai ter que tomar remédio para repor o hormônio do prazer que ele não tá tendo, né? O corpo dele não tá fabricando, ok? Foi assim, somado com todos os problemas familiares e tudo mais. Então os pais têm que ficar atentos, os filhos têm que ficar atentos. A depressão ocorre muito nos idosos também, a grande maioria, tá? Então vamos ficar atentos com as pessoas com as quais nós amamos. Então, essa é a nossa dica de hoje, esse é o nosso texto de capa. Eu quero que você seja muito feliz.